Tá, acho que agora começou. Boa. Então, gente, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo, né? Essa aula aqui. Se você está ao vivo com a gente, sejam bem-vindos novamente pós-intervalo. E agora a gente vai para o nosso segundo bloco de obras aí, depois dessa longa viagem por Cowboy Bebop. Mas já se aproveitando desse contexto, a gente vai partir para a primeira obra do nosso bloco, que é Trigun de 1998. E bom, Trigun aí, né? É o anime dirigido pelo senhor Satoshi Nishimura e baseado, né, uma adaptação do mangá de Yasuhiro Naito, né, como ele gosta aí de se nomear, que é o autor do mangá original. E por que a gente diz, né, que tá aí, essa obra vai vir surfando junto do contexto de Cowboy Bebop? Nada vai ficar mais visível do que isso, do que a gente seguir a nossa tradição clássica das nossas aulas, que é assistir as openings do anime. Então, senhores, vou dar play aqui na opening de Trigun, para depois já vir apresentar a obra com mais contexto. E bom, senhores, como vocês podem ver, já tenho uma extrema familiaridade aí de Cowboy Bebop por utilizar do mesmo contexto que o Pedro aí longamente falou para nós, né, sobre a questão do faroeste, essa influência estética para nós, né, do gênero western nos animes, e Trigun é mais um que vai usufruir desse modo aí do destino manifesto, nessa busca pelo velho oeste do Deadman Walking. Nós vamos ter aí o nosso protagonista, né, que é o Vash Estouro da Boiada, o homem de 60 milhões de dólares duplos, né, junto com todo o elenco de grupo que vai o acompanhar, que é o Wolf, o Jamil e a Meryl, né, ao longo do anime. Aí os seus vários arcos. Bom, já para deixar bem claro, né, a gente vai estar falando de Trigun usando o contexto inteiro da obra. Então, para quem assistiu somente o anime, né, não vai ter esse contexto, porque o mangá vai continuar pós-anime, aumentando aí o seu arco narrativo. Trigun vai ter um modus operandi aí da sua narrativa, né, com paralelos de Cowboy Bebop, por ter, né, no anime em específico e no começo do mangá, a questão mais serializada de seus episódios. Então a sua narrativa no início, ela é episódica. Quem é o vilão da vez que Vash vai enfrentar, né? Quem vai ser o novo encontro, quem que vai adentrar no elenco ao longo do começo da sua obra. Mas já diferente de Cowboy Bebop, que vai ter essa questão episódica, né? Que ali em Cowboy Bebop a gente vai ter uma história que continua por 2, 3 episódios, já se encerra aquele arco narrativo para uma nova etapa da história dos personagens. Trigun já tem uma jornada episódica para posteriormente estabelecer um plot maior, um plot narrativo, né? Mais épico ao seu final, que vai então dar essa continuidade em sua narrativa. Mas qual é a proposta da vez? Veste estouro da boiada, o homem de 60 milhões de dólares duplos, e tem uma recompensa de 60 bilhões de dólares duplos sobre a sua cabeça, sendo o homem mais perigoso deste universo, na qual vários caçadores de recompensa irão persegui-lo para tentar obter essa recompensa. Mas nós já descobrimos, né, que Veste estouro da boiada tem algumas coisas, umas outras nuances. Mas qual é o cenário, né? Do que se trata Trigun? Qual que é esse universo em que ele se passa? Bom, primeiro, vamos apresentar que ele está no planeta de No Man's Land, né? Essa terra de nenhum homem, essa terra de ninguém, da qual, né, a vida surgiu nesse planeta, né? Os seres humanos vão para esse planeta através da queda de naves interplanetárias originadas da Terra. Então a humanidade vai se estabelecer nesse planeta, né, que é o ermo, que é esse grande deserto, esse planeta que carrega essa estética do western, né, da qual a humanidade, para sobreviver, vai usar de uma tecnologia chamada Plants, que é essa que está na imagem aí para vocês, né, que vai gerar a energia elétrica, que vai gerar parte dos alimentos, a questão dos vegetais e como essa sociedade, né, subsiste. Mas também um outro método de alimentação é a caça de vermes da areia que vivem no deserto. Né? Fica aí a sugestão, senhor Fred, disse, será que em Trigun, né, aí o nosso autor do mangá se inspirou um pouco em Duna, né? Mas eu tenho esses dois meios de subsistência, essa busca pelos vermes da areia e as plantas que geram a questão dos vegetais, que geram o recurso hídrico, né, que gera a água que eles vêm a tomar. E a gente vai descobrir ao longo da obra o que é essa tecnologia que eles vão chamar de plants, né? Não sei se dá para a gente traduzir no literal, Fred, dá para chamar de plantas, talvez? Opa, acho que sim. Tá, perfeitamente. Então vou falar planta para não ficar tão
Fica toda hora falando aqui no inglês. Mas, bom, senhores, então vai se formar essa sociedade interplanetária. A gente, então, já vê esse elemento da sci-fi no anime, né? Pela própria estética que ele apresenta. Mas ele também vai dialogar com a questão da estética de Cowboy Bebop, que é esse futuro que parece ali nos anos 90, mas também puxando muito dessa estética super cool, dessa coisa visual, né? Super atraente, principalmente por conta do visual do nosso protagonista. Então, veste o estouro da boiada. Sim, Pedro. João, só fazendo uma inserção aleatória. É muito interessante que quando a gente vai, como a gente está falando de sci-fi, né, de ficção científica, essas coisas e tal, a gente explorou isso, mas é sempre interessante retomar. O futuro que a gente imagina é muito mais o reflexo do nosso presente do que necessariamente o futuro. Tipo, é isso que eu sempre acho interessante. Tanto a fantasia quanto a ficção científica, de formas diferentes, né? Elas exploram aspectos da nossa realidade que a ficção tradicional não conseguiria explorar. E falando ficção tradicional no sentido assim, Brasil, né? Porque ficção tradicional eu acho uma coisa muito estranha de se falar, porque ficção tradicional é coisa sempre maluquice, né? Fábulas são ficções tradicionais, vamos por assim dizer. Então, pensando nesse contexto realista. Até complementando isso que o Pedro falou, eu tô lendo um texto do Atterbury, né, que é sobre a fantasia no geral, e ele mesmo escreve sobre a relação da fantasia e da ficção científica com os mitos, né? E a gente vê muito isso de que tanto a fantasia e a ficção científica, por imaginarem um mundo que empiricamente é diferente do nosso em algum sentido mais brusco, né? As metáforas que existem para fora do texto, elas se tornam mais fáceis, mais transparentes. Então é muito... porque é um preconceito e um julgamento que a galera ainda muito arcaica tem em relação a esse tipo de narrativa, em olhar e falar, isso aí está muito descolado do mundo, é uma forma de escapismo, como se essas obras não estivessem refletindo a partir exatamente do nosso mundo atual, empírico, né? E não só refletindo, como propondo que as metáforas que estão ali implícitas, elas são muito mais fáceis de serem captadas em relação ao que a gente percebe nesse mundo que a gente vive que é problemático, que a gente queria que fosse diferente, né? Que a gente pode imaginar de uma maneira que seja diferente. Ou então, que é tão igual que a gente fala, nossa, que merda é essa que é tão igual nesse outro mundo tanto quanto no nosso, né? E por aí vai. E o interessante para nós é que a obra do Trigun, pegando essa questão do rastreio, até aquela questão do Ghost in the Shell que a gente trabalhou, Fred, falando da questão do que é o original, né? Se a gente for pegar a data de Trigun, que é 98, que a gente vai ter a saída do anime, o mangá, né, originalmente de 97, a gente está tendo essa obra se manifestando no pós-Evangelion e no pós-Cowboy Bebop. E vai ser muito interessante ver como que o autor, né, mesmo que ele não tenha declarado diretamente inspirações nessas duas obras, vai ficar muito claro aqui ao longo da aula como que ela está dialogando com essas duas obras e agregando a sua própria pincelada, o seu próprio tempero nesse caldeirão de histórias que a gente está falando. Então, senhores, para vocês conhecerem mais, né, é impossível falar de Trigun sem a gente colocar esse vídeo. Então eu vou dar o play aqui para vocês, porque essa é uma das maneiras da gente homenagear o incrível trabalho de dublagem brasileiro, principalmente ali dos anos 90. Veste o estouro da boiada. É isso aí, o homem que tem a cabeça preta com 60 bilhões de dólares duplos. O homem de 60 bilhões de dólares duplos. Veste o estouro da boiada. O homem de 60 bilhões de dólares duplos. O senhor veste o estouro da boiada. Senhor veste o estouro da boiada. Senhor veste o estouro da boiada. Você é o veste o estouro da boiada. 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 Veste o estouro da boiada? É, ele mesmo. O homem da cabeça de 60 bilhões de dólares duplos. Veste o estouro da boiada. Veste o estouro da boiada. Veste o estouro da boiada. Veste o estouro da boiada, o lendário pistoleiro. Veste o estouro da boiada. Você veste o estouro da boiada. Hã? Veste o estouro da boiada. É um prazer conhecer. Veste o estouro da boiada. Você, na verdade, é o lendário Veste, o estouro da boiada. Hã? E se eu for o Veste, o estouro da boiada? Aí eu pegaria você. O Veste o estouro da boiada. Dizem que o Veste o estouro da boiada apareceu perto daqui.
Você diz o Vesh, o tufão humanoide? Vamos pegar o tufão humanoide, o Vesh, o estouro da boiada. Vesh, o estouro da boiada. O estouro da boiada está aqui! Vesh, estouro da boiada. Este senhor aqui não é outro senão o homem de 60 bilhões de dólares duplos. Vesh, o estouro da boiada, o tufão humanoide. Este senhor aqui é o primeiro e único, o infame tufão humanoide. Vesh, o estouro da boiada. 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 O tufão humanoide. Vesh, o estouro da boiada. Vesh, o estouro da boiada. O tufão humanoide. Você é o Vesh, o estouro da boiada. 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 Pegamos o Vesh, o estouro da boiada. É? Eu disse que pegamos o Vesh, o estouro da boiada. 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 O Vesh, o estouro da boiada. E agora, Vesh, o estouro da boiada? Vesh, o estouro da boiada. Vesh, o estouro da boiada. O verdadeiro, o lendário fora da lei. Vesh, o estouro da boiada. Bom, senhores, falando de Vesh, o estouro da boiada, o homem de 60 bilhões de dólares duplos, o tufão humanoide. Muito bom, gente. A gente já vai elencar aí algumas dúvidas em relação à obra. Por quê, né? Utilizando do contexto. Ao longo dessa série episódica, a gente percebe que, né, o Vesh, ele já tem o mesmo contexto que Rurouni Kenshin, né? A questão dele não matar os seus adversários. Então ele já carrega em si uma questão do pacifismo. E esse homem, né, que anda pelo deserto, que é essa lenda, o tufão humanoide, o homem de 60 bilhões de dólares duplos, ele no fim, né, ao longo ali do começo do anime principalmente, ele carrega um lado muito cômico, que já gera aquela dúvida do porquê que ele tem essa recompensa sobre a cabeça dele. Por que ele é perseguido por todos? O que faz ele ser essa figura tão lendária dentro deste mundo, sendo que o personagem, né, inicialmente apresentado para nós como um alívio cômico, aquele herói cheio de momentos, né, engraçados, que você ri, que sempre está buscando dar aquela leveza para sua obra. Só que ao decorrer, né, de Trigun, a gente vai ter dois elementos. Primeiro, já ficou muito visível ao longo da opening, ao longo de algumas cenas, de que o anime está dentro desse cenário western. Só que pelo que eu já apresentei para vocês, é uma nave interplanetária que cai nesse planeta que é a Terra de ninguém. Então eu já tenho um elemento do sci-fi, fora as próprias plantas que eu falei ali no começo, que é essa tecnologia que nós não entendemos, ainda como ela funciona, que gera os recursos necessários para a sobrevivência dessa sociedade. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho, então, essa coisa dentro das plantas, né? Eu vou chamar de coisa aqui, por enquanto, mas a própria imagem já relata que não é só uma coisa, né? Carrega um elemento sobrenatural. Então, a gente já vai ver, né, que a obra de Trigun já é essa mescla, tal qual o Evangelion, né, principalmente nesse referencial de Evangelion, vocês vão entender que não é só um referencial de um elemento sobrenatural dentro de um universo de ficção científica, que ao mesmo tempo tem esse elemento do gênero, né, de faroeste. Por quê? Esse elemento é uma obra, né, que vai promover, né, esse porquê da mistura de elementos. Então eu tenho várias formas e conteúdos de diferentes gêneros sendo colocados dentro de Trigun, o que já dialoga com aquela questão que nós falamos, dos autores terem diferentes referências, né, criativas. Então você vê que ele está puxando uma pincelada de Evangelion, está puxando uma pincelada de Cowboy Bebop, está puxando uma pincelada do cinema de faroeste, e fora todas as outras obras que a gente, né, se separar ali e fizer todo esse decorrer, né, da gente ir recortando pincelada por pincelada, forma um panorama muito grandioso, como qualquer outra obra, né, porque todo autor está aí cheio das suas referências e das suas paixões. Então, né, já vem essa questão. O que é Trigun? É western, sci-fi, space opera, fantasia? Para onde que essa obra está caminhando? E ao longo dessa obra, né, a gente já vai ver o primeiro elemento que vai puxar ali de Evangelion, mas também vai puxar, né, de uma questão da mitologia judaico-cristã, porque ao longo, né, da obra, a gente vai perceber muitos símbolos judaico-cristãos em sua obra. Nós temos o personagem do Wolfwood, né, que é essa figura de um pastor. E aí o anime vai usar dessa figura, né, de Wolfwood, que é esse pastor, esse padre, que ao mesmo tempo é um assassino,
né? Ele carrega essa cruz nas costas que tanto pode virar uma arma quanto também vira um confessionário. E vai contrastar com a figura do Vesh, estouro da boiada, o homem de 60 bilhões de dólares duplos, o tufão humanoide, que era para ser essa figura ameaçadora. Então a gente já está vendo esse contraste, que esse homem que é um padre, que carrega essa simbologia, né, do homem justo, ao mesmo tempo essa figura extremamente violenta, essa figura que mata na animação. Enquanto o Vesh, que é aquele que você esperaria esse comportamento por conta de todo o mito imaginário que é estabelecido pela personagem ao longo da narrativa, não é. Então, o Wolfwood é esse assassino que usa da violência, que justifica os seus atos através da punição, que o perdão depende da moralidade do indivíduo, senão ele deve ser eliminado. Então, e é uma figura do padre. Ao mesmo tempo, o Vesh, que deveria ser esse assassino, ele já carrega a questão pacifista, ele repudia a violência, busca o equilíbrio, alivia, né, as situações muito pelo humor, mas ele possui uma máscara. Porque ao longo do anime, tal qual em Evangelion, tal qual em Cowboy Bebop, nós também temos essa figura do passado, dessas sombras, desse recalque que já está sobre esses personagens e que vai se manifestar muito através desses símbolos cristãos na obra. E não só enquanto símbolo da obra. Por quê? Dentro deste universo, eu tenho a organização de assassinos, da qual Wolfwood era membro, que vai chamar o Olho de Micael. Então já tem outra referência à questão bíblica. E essa organização de assassinos é controlada por personagens que são adoradores das plantas. Então são clérigos, é uma sociedade, uma organização que adora essas plantas, coloca elas quase no status divino. Mas já é interessante que as plants, né, ao longo da obra, é nos contado que ela é uma tecnologia criada pelos seres humanos. Mas é lógico que fica naquela ambiguidade, tal qual os Evas. Tá, é uma tecnologia desenvolvida pelos humanos. Ou igual a gente falou em Akira, não dá pra gente saber o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Veio primeiro essa figura sobrenatural que foi transformada, racionalizada, sistematizada pelos seres humanos, pelos terráqueos, no caso, ou é uma tecnologia que foi gerada do zero no sentido de que a humanidade pegou determinados recursos, formou essa tecnologia ali, tal qual a gente descobriu a energia elétrica. Não dá para saber. O que nós sabemos é que é uma tecnologia dos dias antigos, da época da Terra, da época antes da humanidade explorar a galáxia. Então se gera esse culto, se gera essa cultuação em torno dessa figura. E eu tenho esse conhecimento e essa tecnologia que foi perdida. Então, quem detém esse conhecimento que foi esquecido? Teoricamente, essa organização de assassinos que o Wolfwood era membro. É bom ressaltar isso, porque vai ser importante para a gente entender para onde o plot está caminhando. Tá tudo bem até aqui, gente? Surgiu alguma dúvida, alguma coisa? Tá tudo bem esclarecido? Ok, então vamos lá. Então, senhores, para a gente ver, né, o quanto que os elementos bíblicos estão visíveis dentro dessa obra ao longo de que ela vai se desenrolando e vai se desenvolvendo, nós temos uma composição autoral que foi feita para o anime. E essa composição autoral, que é a música da mãe adotiva de Vesh, né, que ela vem a cantar, vai ter alguns paralelos, talvez, somente talvez, né, e eu vou jogar, né, a bomba nas mãos do Sr. Fred, depois da gente ouvir ela, Sr. Fred, se caso você queira, né, a gente pode fazer uma tradução juntos aqui da letra que eu coloquei em inglês ao lado, mas eu vou dar play nela primeiro, para depois a gente explorar essa questão dos paralelos com a Bíblia, dos paralelos do mito judaico-cristão, que a gente já viu, né, explorou assiduamente ali em Evangelho.
E bom, meus queridos, como vocês podem ver, né, eu disse da organização de assassinos, inclusive é válido ressaltar, né, que essa organização de assassinos continua na ativa, são representantes, né, ativos aí de executar os adversários dessa organização em nome das plantas, em nome da proteção dessas plantas, e ao mesmo tempo, né, eu tenho essa formação mística dentro do próprio universo desses adoradores, que carregam os símbolos da cruz, e eu tenho essa música, que ela é um elemento quase uma cantiga, como que eu falaria, Fred, essas cantigas que nos acompanham historicamente, que sempre estão com a gente, me fugiu o termo. Agora eu não sei o que você está querendo dizer exatamente. No sentido de uma música que se mantém historicamente, tipo essa que é passada para as crianças, reforma... Folclórico, isso. Muito obrigado, Jennifer. É quase uma música folclórica do universo de Trigun, né? Quando ela canta, tem essa memória tem cenas, né, das crianças cantando essas músicas. É uma música que faz parte ali da cultura bem de base de formação dessa sociedade em Trigun. Isso, como vocês podem ver na letra, né, já fica mais do que claro o paralelo com a questão da criação divina do mito judaico-cristão. Se você quiser, Fred, eu posso também te auxiliar. Não, claro, isso aí o primeiro ponto que eu achei interessante é que ele coloca o som, né, como algo mais, e tem até a questão de waves, né, de ondas, mas o som é uma onda, né, e ele vem na forma de onda também para a gente, então tem esse sentido da vida enquanto uma música que toca, né, o que até é metalinguístico. Isso é uma primeira impressão que eu até porque elas compõem uma valsa, vou chegar nesse ponto, né? Mas esse sound, se ele for colocado como um adjetivo, ele pode significar outras coisas que não são também, como algo correto, numa boa condição, até no sentido de sono, né? De um sono profundo, mas aí eu acho que eu já não sei se vai para esse lado, né? Mas, enfim, então a gente vê, como o João estava falando, a gente vê essa ideia da criação divina, né?
que a gente tem na Bíblia, passando por diversos dias, né? Então, no primeiro dia, né? Mas é interessante porque, enfim, eu acho que isso, claro, dá para ver que tem uma diferença direta, porque a gente vê nesse primeiro dia, cai uma pedra no mundo, né? Uma pedra pequena, pebble é uma small stone, né? Ela drops, ela cai no mundo, né? Mas o mundo já estava lá. Isso é interessante de se colocar, diferentemente do mito bíblico, né? Em que não existia o mundo, né? Deus ainda, inclusive, faz a luz primeiro, né? Enfim. Então, o mundo ainda não existia. Deus que criou o mundo. Aqui o mundo já está lá, né? Mas aí a pedra vai lá e uma pedra cai, né? E ela vai narrando, como a gente vai vendo, on the second evening, né? Na segunda tarde, não é só o dia, é na tarde, né? Isso também simbolicamente é diferente, né? Então, as crianças dessa pedra, elas seguram, ninguém solta a mão de ninguém, né? E compõem uma valsa, né? Uma valsa é uma música dançante em sua origem cultural, né? O ritmo da valsa é um ritmo ternário que promove uma circularidade diferentemente dos ritmos que são binários, né? Enfim. E aí as crianças vão começando, terceira, elas começam a dançar, né, essa valsa, e é nessa própria dança que essas ondas vão surgindo, né? E aí isso já dá um sentido também, talvez um pouco distinto do bíblico, de que a vida é circular, né? Porque essas ondas, a ideia da onda é uma ideia de algo que se repete, de frequência, né? É assim como a gente vê no mar, conforme a onda vai e bate, ela volta, ela vai, bate e volta. Então, a gente tem essa repetição contínua de certos elementos, né? E também no sentido da dança, né? Da vida enquanto dança, né? Enquanto fruição, enquanto cada momento propondo um novo movimento em relação ao que veio anteriormente, né? Mas que geralmente, por conta dessa natureza rítmica, esses movimentos tendem a ter momentos de repetição, né? E aí, por isso, essa ideia talvez um pouco mais cíclica que eu percebo nessa letra, enfim, né? Na quarta tarde, conforme elas estão dançando, né, nessas ondas do mar, né, existe o respingo das águas que bate na areia, né, na praia, né? E aí na quinta tarde, o mundo ele é atingido, né, por esses fragmentos, essas pequenas pedras, né? Então, veja que tem again and again. Então, sugere esse sentido realmente de um período cíclico, de um tempo cíclico, que está mais próximo do tempo mítico também, de uma certa maneira, né? Na sexta tarde, né, por um sinal, os viajantes, né, e aí eu acho que também tem a questão sci-fi envolvida, né, por eles estarem vindo do espaço, essas pedras que caem talvez sejam as naves, né, eles são conglomerados ali, né, são ajuntados, né, enfim, are brought together. E aí, enfim, esses viajantes podem se expandir desse mundo para outros mundos na sétima tarde, né, em que as suas naves conseguem viajar pelos céus, né? E na oitava manhã, veja que muda, isso talvez seja interessante e relevante, porque aí a gente tem na Bíblia 7 dias, né? No sétimo dia, o Deus descansou, não é mesmo? Aqui, na oitava manhã, né, uma canção vinda de outro lugar atinge os meus ouvidos, uma nova canção. Eu acho que isso reforça esse sentimento, de fato, de repetição, né? Porque o que é o oitavo dia, se não também o primeiro dia de uma nova semana, não é? E não só isso, se a gente pensar musicalmente, a gente tem geralmente um arranjo de 7 notas dentro de 12 para formar escalas tonais, né? A oitava nota, ela não é nada mais do que a primeira nota repetida, né? Isso tem a ver até com a maneira como a gente organizou o nosso tempo aí também, nosso calendário. Então, a oitava nota de uma canção que é tocada, né? Enfim, ela é nada mais do que a primeira nota, só que a repetida num nível mais agudo, né? Então, a gente tem essa canção que alcança de novo os ouvidos. E que canção? Essa é a própria canção da vida que passa por esses períodos cíclicos, né?
Enfim, e tem tudo a ver com música, porque, né, afinal das contas, o nome da música é Sound Life, né? E aí... Perdão, porque estava passando uma moto e deve ter vazado o som aí. E aí, então, além desse novo céu a ser explorado, descoberto, né, conforme a humanidade aparentemente aí se expandiu para além desse próprio mundo, para novos mundos, né? Então, essas canções que ecoam, né, nas ondas de todos, da humanidade como um todo, né, eles atingem algum tipo de harmonia, né? E a harmonia aqui tem um sentido musical importante também, né? Tem esse jogo duplo de sentido de harmonia, enquanto as pessoas que podem viver em um certo acordo, né? Com uma diminuição dos conflitos, mas harmonia no sentido musical, que é exatamente o que garante que certas notas ecoem de uma maneira, digamos assim, aprazível dentro do arranjo dessa música, né? Então, a gente precisa de uma harmonia que sustenta a melodia, né? A música, ela é sustentada pela harmonia, e a harmonia não é nada mais do que a soma de diversas notas que ecoam ao mesmo tempo, né? Enfim. E o interessante para nós aqui, Fred, né, aproveitando da excelente explicação para fazer, né, essas inter-relações, é a gente pensar que aquilo que você ressaltou bem lá no começo, né, que o mundo já existia. Então, para o universo de Trigun, esse passado interplanetário, ele é um passado quase mitológico, porque essa humanidade que está nesse planeta, ela é abandonada. Então, ela está jogada dentro dessa organização de culto, dessa questão da adoração do passado, adoração por essa tecnologia que nós não detemos mais o conhecimento para reproduzi-la ou para compreendê-la. Então, aqueles, né, esses seres humanos, essa organização de assassinos, esses padres, esses símbolos religiosos que estão utilizando do mito judaico-cristão para formular sua ficção, são adoradores desse passado a ponto de ter uma música, né, essa música folclórica que retoma esse passado de quando a humanidade saiu daquela terra, saiu daquele mundo para se formar nesse novo mundo e, para quem sabe, né, dentro desse novo céu, atingir a harmonia. E então, esse Trigun, que é episódico, que vai ter essas pegadas de alívio cômico ao começo, ao longo da obra, ela vai ganhando um tom mais melancólico, mais pesado, principalmente quando nós estamos falando do mangá, né, o posterior ao anime, onde essa narrativa macro, né, essa narrativa do épico, de entender a jornada do Vash, entender quais contextos sociais estão ao redor do personagem, vão levar a esse macro evento que a gente já vai compreender. Eu ia comentar uma coisa Fred, que veio também, né? Como a música, e você falou da cantiga, né? Como exemplo, essas cantigas antigas, né? E geralmente, se a gente pegar, né, os escravos de Jó jogavam caxangá, né? Existe essa repetição constante, porque precisa ser uma melodia simples e fácil que todo mundo consegue guardar. E aqui é a mesma coisa, né? A gente vê que é a mesma melodia que se repete, né? A música fica se repetindo, e esse sentido dela se repetir também, eu acho que traduz esse sentimento de ser um processo cíclico, né? Enfim, só para reforçar que é algo que veio também. É que nesse ponto, né, que o anime vem a fazer, porque eu tenho essa canção presente no mangá. Só que no mangá eu tenho essa letra específica que tá aí, que o Fred fez a tradução pra gente, mas o anime que vem a dar a vida também a ela na questão da sonoridade, porque ele vai agregar a questão da trilha sonora. Então é um trabalho muito interessante, porque quem teve contato somente com o mangá, não viu o anime, não vai ter essa noção, né, harmônica que o anime vem a trabalhar, que vem a compor, que é essa questão, né, de dar a vida àquilo que está preso estritamente na questão de texto, enquanto a mídia do mangá. Né, tem outros mangás que vão passar por isso, por exemplo, o mangá de 20th Century Boys, né, que a gente vai ter um dos personagens que toca violão, várias cenas do mangá, o personagem está tocando violão, a gente vê, né, a letra, mas fica ao leitor tentar interpretar aquela melodia. Espero que esteja tudo bem claro até aqui, senhores, mas, né, desses paralelos, então, da Bíblia, aí que vem a insanidade máxima de Trigun, que, né, quem ficou só no anime não consegue, né, não vai ter acesso a esse macroplot. Por quê? As plantas
são o que eles vão chamar nesse mundo de anjos. Oh, meu Deus! Dialogou com Eva! Que incrível, não é mesmo? Então essas plantas, essas figuras que estão lá presas dentro daquela redoma que nós vimos ali no começo do slide, são anjos. São essas figuras dotadas de dar a vida. Afinal, são elas que geram a água, que gera a energia, que gera a vegetação, que permite a fertilização daquela terra. E essa tecnologia, esses anjos, né, tal qual nós falamos lá em Ataque aos Titãs, que nós falamos em Evangelion, foram racionalizados, sofreram experimentações, gerando essa nova tecnologia. Essa outra espécie, então, que não são os humanos. É muito claro, né? No anime, no mangá vai ficar até confuso, porque você vai ter que ler isso em inglês, que eles ficam falando esse negócio de plants, né? E aí, se você vai ler qualquer coisa sobre, você vai ficar extremamente confuso. Você vai pensar, como assim? Plantas, né? Mas são duas espécies diferentes. Então, eu tenho dentro do universo de Trigun, então, diferente do Cowboy Bebop, que nós não temos contato com questões alienígenas, né? No caso, nós temos ali as questões de transformação, por exemplo, o Ain, né? O Einstein, o cachorrinho, que é super inteligente por conta de experimentações científicas ao redor dele. Aqui nós já temos a manifestação de uma espécie alienígena, essa figura que é o outro, essa figura que existia além dos humanos, que são equivalentes a anjos. Ah, mas é possível mesmo fazer esse paralelo? Logicamente, meus queridos, por quê? Né? Nós vamos ter, então, o macroplot de Trigun. Saímos dessa ideia, então, dos caçadores de recompensa para nós chegarmos... Passou o slide, Fred? Alô? Não passou, desculpa, minha mic estava apontado. Não passou. Ah, tá. Não passou? Tá no sobrenatural, racionalizado, experimentações... Eu vou fazer a mesma coisa porque o Meet deu aquele bug de eu ficar flicando. Deu ficar... E caiu. Voltou. Eu que saí mesmo, porque o Meet dá essa bugada por ficar abrindo sempre aquela micro telinha no canto. Sim. Aí quando eu troco ele dá essa... Mas bom, meus queridos, então seguindo essa questão do sobrenatural, é a hora que nós chegamos na questão da macro narrativa de Trigun, quando ela vai ganhar os tons mais melancólicos e tudo aquilo que nós víamos como recalque, como essas sombras do personagem, irão se manifestar. Afinal, o Vash, né? Estouro da boiada, o homem de 60 bilhões de dólares duplos, o tufão humanoide. Desculpa, eu tenho que falar o nome completo toda vez, porque o Pedro, né, me desafiou a ficar falando isso no dia dessa aula. Né? O Vash, ele é uma plant, ele é filho de um anjo. Então a Ren, que está cantando a música, que eu disse que era a mãe adotiva, né? Ela encontrou essa criança abandonada nesse planeta. Mas o Vash, ao longo da sua trajetória, pela questão do alívio cômico, nós entendemos que ele optou por um caminho do pacifismo, do pé no chão. Ele aceita um lado mais humano, no sentido de evitar essa questão da transcendência. E quem é o grande vilão da obra? O seu irmão gêmeo, que vai incorporar essa questão da punição, dos poderes mágicos, de ser essa figura divina. Então, enquanto o Vash é esse personagem, o nosso herói humano, que aceita esse lado mais ali com o pé no chão, concreto, o vilão já é divino. E é por conta dessa questão das experimentações. Eles, enquanto filhos de uma plant, viram o que a humanidade fazia com essa figura. As deformações, as violações, as violências que essa figura vem a sofrer para ficar incubada, presa eternamente dentro daquele cubículo redondo de vidro, alimentando a humanidade sem ter o direito de liberdade, sem ter o direito de, né, ser uma espécie submissa. Então, ambos vão tomar dois rumos. Enquanto o Vash, né, vai buscar superar o trauma nessa questão do pacifismo, de não gerar violência, de buscar o perdão, de buscar o equilíbrio, já o seu irmão gêmeo vai optar pelo quê? Pela violência, por destruir a humanidade, por controlar a humanidade, por submetê-la às suas vontades. Afinal, ele é
uma figura divina. Então vai debater muito sobre essa questão de como a humanidade reage a essa questão, né, das minorias, a essa questão da violência sobre outros que foram desumanizados, que ao longo do positivismo que nós vemos ali no século XIX, no começo do século XX, que perdura até os dias de hoje, tristemente, né, tragicamente, essa questão de considerar o outro uma outra espécie, essa espécie que deve ser experimentada, que deve ser estudada, que vai ser considerada sub-humana, que não vai ser considerada nem mesmo humana. E olha como que vai caminhar, porque esse que sofreu a violência vai carregar a mensagem da punição, aquele que tem o direito da conquista. Então, Knives, irmão de Vesh, estouro da boiada, o homem de 60 bilhões de dólares duplos, o tufão humanoide, vai convocar as Plentes num determinado momento do anime. E é a hora que a gente quase vê o apocalipse bíblico, né? É o equivalente quase ao grande dilúvio. Por quê? Knives vai ter uma nave que ele vai chamar de Arca. E aí ele vai retirar as Plentes do planeta, vai isolar, né, a humanidade daquele recurso que a propiciava a sobrevivência, afinal as Plentes fariam a humanidade sobreviver, e somente os próprios escolhidos de Knives podem acessar essa arca. E olha que interessante, Fred, Pedro e todo mundo que está aqui ouvindo, né? Como que o autor ele vai, às vezes, trabalhar com... Ele usa essa referência, mas ele vai contrastar. Se no dilúvio, né, a gente vai ter lá no momento de Noé a inundação do mundo, o mundo fica, né, sobre as águas e só Noé sobrevive, o escolhido com a sua família e os animais, aqui Knives vai matar a humanidade de fome, de sede, pelo seco. Então olha como que ele está buscando a referência, mas ele está contrapondo, né? Falando assim, se lá teve a questão da inundação, aqui eu vou usar a questão da fome e da sede. E nesse destino, né, final da humanidade, essa humanidade que vai, né, buscar corresponder, em que sentido? Onde está a solução desse conflito? Afinal, Knives, né, como eu disse aqui para vocês, ele tem toda uma questão de argumentação daquele que sofreu as violências, daquele que testemunhou a violência, está respondendo com a violência, enquanto Vesh vai carregar esse lado do humano, esse lado mais quase a lá Jesus Cristo, né, do perdão, de perdoar, de redimir-se, de aceitar essa condição e buscar através da paz restaurar a espécie de equilíbrio, essa reconexão. Tá dando para entender? Pode falar, Fred. Eu ia comentar que tem vários paralelos aí que dá para fazer, né? O primeiro, por ser um western, já vem claramente que tem um personagem que acaba sendo bastante comum depois também nos western spaghetti. Se eu não me engano, no Era Uma Vez no Oeste, eu acho que também tem esse personagem, que é esse personagem que ele é um filho de um europeu com um indígena, por exemplo, ou de um europeu com um mexicano, né? E ele acaba sendo se tornando o personagem principal desses westerns, né? Que é, de fato, um mestiço, entre aspas, né? Ainda que isso não exista. Mas, que acaba, em alguns sentidos, às vezes, procurando vingança, em outros, sendo, de fato, esse herói. A gente vê essa repetição, até tem uma série que eu gosto muito, que infelizmente foi cancelada, né, do Prime, que é um fantasy ou elf punk, né, que chama Carnival Row. Assistam, é com o Orlando Bloom, é bem legal. E o Orlando Bloom assim, as fadas lá, elas são oprimidas também e ostracizadas pela sociedade, né, são vistas com maus olhos. E ele é uma meia fada que se torna um policial investigador, mas ninguém sabe que ele é uma meia fada, né? Enfim, depois isso já foi spoiler aí para vocês já. E claro, obviamente vem para mim também o X-Men, né? É o Charles Xavier e o Magneto, né? E a gente poderia até discutir o quanto, enfim, dá para levar até a cabo quanto esses vilões, às vezes, desses tipos de narrativas, eles são de fato vilões, né? É claro que eles acabam tendo argumentos muito bons, ideias interessantes, e aí, de repente, eles, para poder justificar a vilania desses personagens, eles cometem atrocidades um pouco desmedidas, só para falar, olha só como ele é mau, né? Essas histórias acabam forçando essa narrativa para a gente pense, não, é isso aí, esse que se revolta contra o status quo, ele tem que ser mau, então a gente precisa fazer ele cometer atrocidades para justificar essa visão de que esse caminho é um caminho ruim, né? Enfim.
São só questões que vieram na minha cabeça. E Fred, eu vou até aproveitar desse gancho que você colocou do vilão, do herói, né? E dando continuidade aqui, que vai ser muito pertinente nesse momento, é quando você tem a mensagem no anime, no mangá, né? Que você... O ticket, né? Não sei como que eu traduziria, mas o ticket seu para o futuro é branco, né? Nulo. Não, ele pode ser escrito de qualquer maneira. Passagem. Pode falar, Pedro? Passagem. Essa mas passagem para o futuro, né? Em português também. Ingresso. Né? Mas a gente tem o termo ticket em português. Então... Ticket. Mas acho que essa questão da passagem fica perfeitamente, né? E esses dois personagens vão estar buscando essa libertação pela aceitação. O Vesh quer se livrar pelo perdão, né? Ele está solto pela plenitude. Mas aí que vem a sagacidade. O nosso vilão sofre da angústia do passado, acorrentado pelo ódio, preso pela vingança, mas aonde está a sacada, né, dessa mensagem que o autor vem colocar? Porque, como eu disse, o Vesh tem esse equivalente a Jesus, né, esse equivalente ao o pacifista que está buscando o equilíbrio, que está buscando, né, reconectar essas duas figuras. E o vilão vai ter uma pincelada muito boa, que eu vou deixar o spoiler para daqui a pouco. Mas guardem essas duas ambiguidades e guardem principalmente o que o Fred falou. O vilão vai ser justificado porque em algum momento a mensagem dele saiu pela culatra, ele, né, faz algum ato que você fala, ok, aqui ele virou o vilão, aqui não dá mais para concordar com o discurso de Magneto porque ele está querendo matar todo mundo e só viver mutantes. Knives, eu vou salvar todo mundo, só as plantas. O resto da humanidade, né, não precisamos, sem palavras de baixo calão. E bom, senhores, aqui vem o spoiler. Porque ao final, quando você tem o conflito, né, o conflito final entre os personagens e Vesh sai vencedor, Knives vai se desfazer, ele vai apagar a própria existência. Só que ele deixa algo para trás, para o próprio Vesh e para um personagem, né, essa criança, que representa o futuro, muito mais uma caricatura desse futuro, desse planeta. Olha o que ele deixa para essa criança, tanto para o Vesh. Uma árvore que contém determinados frutos. No sentido de o equilíbrio do final do anime, do final do mangá em específico, ele tem uma ambiguidade, porque o fruto do conhecimento está ali. Então vem a questão, né, de que, olha, ok, eu perdi no meu argumento, eu perdi na luta física, inclusive, contra o próprio Vesh, mas eu vou deixar uma mensagem, que é o fruto do conhecimento. Nada representa mais isso do que essa árvore. Então fica a ambiguidade, por quê, Fred? No sentido de que talvez esse equilíbrio do final do mangá, simplesmente, né, a harmonia que nós testemunhamos ali, aquela sociedade que avança, é porque é uma sociedade que caminha pela ignorância. Uma sociedade que não foi conscientizada real do seu passado, dos crimes que cometeram contra as Plants, né, contra todas essas figuras que foram subvertidas, destruídas, racionalizadas, possuídas e todos os tipos de coisas que nós podemos associar. E aqui, para mim, que vem a genialidade de Trigun, quando ele está trabalhando com essa moral judaico-cristã, né, utilizando dessa mitologia que, querendo ou não, você vai acabar entrando dentro dos sentidos moralísticos que essa mitologia carrega, e ele coloca esse ponto de interrogação. Então, o que representa o fruto do conhecimento? Para o autor, talvez seja o conhecimento da realidade, o conhecimento que te tira daquele sentido da ignorância plena de que tudo está perfeito, bem equilibrado, igual o Vesh vai representar. Que é esse personagem que simplesmente fala, ok, eu vou caminhar pelo perdão, eu vou caminhar pelo pacifismo, eu vou estar livre dessa maneira. Mas o quão livre ele está? Afinal, nós temos a humanidade na Terra. Afinal, os seres humanos desse anime, desse mangá, desse universo, saíram da Terra. Onde está a Terra nessa história? Por que os terráqueos abandonaram completamente essas pessoas ali? Deu para entender, gente, o sentido, os diálogos históricos aqui. Deu uma acelerada por conta de questão de horário, que a gente tem muita coisa a comentar. E aqui, senhores, conversando com o senhor Fred e o Pedro, a gente optou aqui por uma questão de elaborar um leve e rápido debate em torno da obra de Headline, né, ao longo do processo que a gente estava montando aqui o conteúdo,
a gente se deparou com uma coisa muito interessante para debater ao final, né, ao longo dessa trajetória aqui das aulas. A gente entrou em aspectos filosóficos, históricos, estéticos, de referências, inferências, nessa questão do orientalismo, de ter o toque com essa questão oriental, e a gente vai puxar um debate interessante, mas vamos apresentar. Headline é um projeto de Takeshi Koike, o diretor e roteirista do anime, e de Katsuhito Ishii, né, é a obra da vida desses dois autores, né, porque eles dedicaram praticamente 7 anos da vida deles para fazer Headline. Ele é completamente desenhado à mão, então eu vou colocar uma cena aqui para vocês testemunharem isso, e o visual já vai dizer muito sobre o porquê Headline está aqui, além de ser, né, porque é um espetáculo enquanto animação. Let's get back to the race and see who's got the lead. Hurry, Dad! The lens cap! Take the cap off! You're gonna miss it! There's only 50 clicks left to go at Planet Dorothy's yellow line. No one expected her to stay ahead this long, but Sonoshi McLaren, aka Cherry Boy Hutter, is still the leader. She's got her hoverjet, the Crab Sonoshi, rocketing toward the finish line. Right behind her in second place is the winner of the very first red line, Captain Tublock, driving the classic Captain. Coming along in third place, we have red line regulars Count Mark Diane Spark in the Snakehead. In fourth place is Lynch Van's arch nemesis Psycho Man and his co-pilot Lawton in the Psycho Rod. And closing in on the leaders with only a 14-second gap, the second group of racers. From Supergrass, a planet ruled by a princess with magical powers, Degwan leads the pack in her Firebird. And right behind her is Planet Dorothy's own Bums in his missile EP-4. Bringing up the rear in seventh place, we've got Sweet JP driving his Trans Am. The other racers are so far behind I can't even see them. So at the end of this leg, it comes down to these 7. At this point, I doubt JP's going to be able to pull ahead. He's good. Someone's having doubts, huh? Hell, I'm just trying to keep this thing interesting. You can't write me off like that. You're just a voice, pal. You don't know a damn thing about racing! Making a break for the lead on a rocket ride as he pulls away from the second group. Crab Sonoshi riding hard, holding a position at the head of the pack. You better watch out though, because JP's Trans Am is coming up fast on the tail. Take that! There's JP putting the moves on the competition. The heat is definitely on, and the crowd's going insane. The classic Captain is coming up fast on Crab Sonoshi.
Então, senhores, né, para a gente aqui apresentar a obra para vocês, Headline é um anime dentro de um universo ficcional aí de fantasia, né, de ficção científica, quer dizer, no espaço. A cada 5 anos nós temos essa grande corrida espacial entre várias pessoas famosas, e eu já ia aproveitar, inclusive o Fred falou, né, que é um anime praticamente de corrida maluca espacial. E Headline é um grande, né, uma obra aí que representa muito do período aí clímax, apogeu do estúdio Madhouse, que trabalhava com muitas obras de ficção científica também, e sempre numa questão insana de estilo, de experimentação no campo estético. Né? Isso é o mais importante da gente ressaltar. Eles gostavam de fazer coisas muito insanas, né? A gente tem um anime que chama Dead Leaves, de ficção científica, que é completamente surreal na sua experimentação cômica. E por que a gente puxou Headline aqui para a gente comentar? Porque ao longo do processo da gente conversando sobre o anime, conversando sobre o filme em específico, a gente se deparou muito com o cenário, né, procurando textos de muitas pessoas falando o quê? Headline é um anime que é muito estiloso, muito estético, é super cool, porém ele é superficial. E a gente achou pertinente trazer esse debate aqui para vocês, né, sobre toda essa questão de que determinadas obras vão ser desqualificadas, né, vão ser jogadas de lado porque elas são obras rasas, não são obras fundas, que possuem esse conteúdo filosófico, essa criticidade, essa narrativa hiper elaborada, porque ele é simplesmente estiloso, ele é simplesmente legal, ele é simplesmente ultra sedutor, mas não tem conteúdo algum. E aí eu vou jogar a bomba para o colo do senhor Fred, para o colo do senhor Pedro e para vocês aqui, né, para puxar esse debate rápido antes da gente entrar na questão de Pokémon, do universo infanto-juvenil, sobre, né, a gente ponderar se a gente desqualifica a obra simplesmente porque elas são rasas, porque antigamente eu achava Headline legal, mas hoje, como eu sou uma pessoa que possui um vasto acervo cultural e uma grande sabedoria, ignorarei Headline porque aquilo é dos dias de jovem, dos dias que eu não sabia o que era uma obra profunda de verdade. Fica aqui a provocação. E, por favor, meus queridos, agreguem nos comentários o que vocês acham sobre isso. Já peço para o Fred ou para o Pedro, né, qualquer um de vocês dois que quiserem, agregar dentro desta pauta. Mano, eu tava pensando aqui sobre esse aspecto da falta de profundidade de Headline. É mais uma coisa interessante que é assim, o que é essa tal de profundidade no caso, né? Porque assim, eu entendo quando você tem uma obra má realizada, má feita, sem preocupação geral com as coisas, tipo o filme que saiu dos Mamonas Assassinas agora. Meu Deus do céu, entende? É horrível. Tipo aquele internet, o filme, essas coisas, você percebe que sim, realmente é raso. Não tem nenhuma profundidade, porque não tem nenhuma preocupação com nada. Entretanto, quando a gente pensa em Headline, a gente vê o Headline, a gente assiste o Headline, e realmente você não tem uma profundidade temática, por assim dizer, no decorrimento da coisa. Você não... Porque não há proposta, né? A profundidade do Headline está na experimentação estética. Não é uma discussão estética a do Headline, puramente estética. Você percebe logo de início, só na cena que o João passou, você já percebe um monte de experimentação. O design dos personagens é uma experimentação. Aquele cara, tem um maluco lá que tem o rosto dele é um teio, o nariz é em cima. O design dos carros, ele associando o visual do JP dirigindo um 3M no espaço contra umas naves espaciais e tal. Ele tentando, você percebe que todos, além de ter sido desenhado tudo à mão, animado tudo à mão e tal, tudo mais, você percebe
constantemente uma discussão estética ao momento que ele está mostrando as coisas. Ah, é só superficial, é só bonito, é só isso e tal, não sei das quantas? Sim. E é maravilhoso. E tem que ser. Tipo, lembra os simbolistas? Enfim, mal de professor de literatura do ensino médio. Mas lembra muito os simbolistas sendo criticados por fazerem poemas que não têm significado nenhum e tá juntando palavras pelo som deles. Entra a questão de povo criticando música instrumental porque não diz nada, é só instrumental, não tá falando nada, não tem falando música nem nada, é só uma virtuose, sabe? E o Headline é uma virtuose. É uma virtuose de animação, entende? É uma discussão estética constante que ele faz com o seu público. Beleza, essa superficialidade do Headline, na verdade, é bastante profunda. Porque se a gente for ficar entrando na estética, na forma que ele dispõe os elementos, e ele não está nem se preocupando com a questão narrativa, porque não precisa se preocupar muito com a narrativa. Mantém uma narrativa ali, próxima e tal, uma coisinha ou outra, porque o JP tem dívida, tem uma galera que é arrombada com ele, tem traição e tal, mas aí a gente pega e pensa, tá, Mad Max também não tem nenhuma profundidade. Mas o cara cego tocando guitarra enquanto os carros estão andando lá no meio do deserto e fogo cuspindo atrás e efeito prático é legal pra caramba. Porque o povo tem essa crítica de Mad Max, inclusive o último, né? O Fury Road. Não o Furiosa, que eu ainda não vi. Mas o Fury Road é isso, que Mad Max é um filme em que os caras vão de A até B, chega em B e volta pra A. E é isso o filme mesmo, a história do filme é isso. É os caras fugindo de um lugar, eles cansam de fugir, resolvem voltar e pronto. E o Headline é uma corrida. Não precisa de mais. É uma corrida com carros e personagens legais. Então a discussão do Headline é puramente estética. A profundidade dele é estética. Perfeito. Senhor Vitor Hugo, vi que você levantou a mão, gostaria de agregar aqui com a gente, por favor? Cara, vocês estão falando do pura sua estética. Eu posso dizer que eu não assisti muito sobre o anime que eu vou falar, mas assim, eu já vi bastante esses vídeos sobre, né? Que é Jojo, que eu acho que representa muito isso, porque tem uma obra que do autor de Jojo fez, né? Um livro sobre narrativa, que fala basicamente isso, cara. Que tem um estilo narrativo que é tipo, você pegar e, tipo, botar o cara jogando um rolo compressor no outro só porque é muito da hora, tá ligado? Tipo, do Jill jogando rolo compressor no outro, tá ligado? Tipo, colocar ele só porque é muito da hora, sabe? Eu acho que encaixa bastante nisso. Encaixa sim, só que encaixa bastante nisso que você tá fazendo, mas eu digo que o autor do Jojo, ele é um safado, tá? O autor do Jojo, ele é safado. Porque ele fala essas coisas, é só legal jogar um rolo compressor no outro e tal, não sei das quantas. Só que, se você analisa Jojo, eu fui assistir Jojo bem recente agora, já adulto e tal, e assisti tudo de uma vez. É bem profundo, porque o Jojo é uma sátira a tudo. Não, ele é uma paródia, é um anime paródia, completamente, que o povo não assiste como paródia, mas ele tem um propósito de discutir também a estética, mas ao mesmo tempo jogando na tua cara. São uns elementos assim. O Dio, no primeiro episódio, no primeiro episódio que o Dio aparece lá no passado, da família Joestar, assim que ele aparece na casa do cara, ele dá um bicudo na cara do cachorro que vem recepcionar ele. Porque ele é o vilão. É o vilão por ser vilão, sabe? E o interessante, Pedro, puxando o gatilho do que você tá falando do apelo estético, né? E puxando do que o Vitor Hugo também falou, e vou jogar a peteca para a mão do Fred pra gente caminhar, né? Vou parafrasear o nosso querido orientador, né? O Cido Rossi, que permitiu a gente fazer esse espaço, que ele sempre, né, comenta e repete a questão de que a gente esquece, né? De que a gente é amante de arte, que a gente gosta de jogar videogame, gosta de ler, e muitas das obras que marcam todo mundo que está aqui ouvindo a gente, as obras que você mais tem carinho e amor, e o primeiro movimento que você faz quando você está assistindo essas obras, você está lendo, assistindo, que seja, é a questão do porra,
que bagulho da hora, que negócio massa, para depois você fazer a movimentação de tentar compreender o porquê que te gerou isso, né? A gente não tem muitas essa questão da obviedade de querer se aproximar das obras, né? Que a galera até zoa muito, que alunos de letras sofrem muito, que é perder esse movimento lúdico da arte, que você sempre vai se aproximar da obra com essa visão do analista, o cara que vai lá com a lupa, para e fala, nossa, mas o que o autor quis colocar aqui de subjetivo? O que ele quis dizer? O que essa obra significa? E não que isso não seja válido. No nosso movimento aqui de mestrado, o Fred, o Pedro, eu e todo mundo que vai trabalhar, seja crítico, seja jornalista, seja fazendo review, o que seja, você vai fazer essa movimentação analítica, lógico, puxar a lupa e olhar as coisas que você tem interesse. Mas se esquece muito de que a gente tem que curtir a coisa, ela tem que ser legal, ela tem que gerar esse prazer de você sair empolgado porque o personagem soltou um poder, porque o cara soltou um turbo no carro, porque o personagem traiu o outro e matou o irmão e agora o filho tem que buscar retomar o reinado. A gente esquece esse lado do lúdico mesmo, né? Da curtição, da apreciação pelas obras, sempre querendo dar esse tom de, eu conquisto essas obras porque elas são profundas, porque elas são críticas, porque elas falam algo sobre o mundo. Isso é relevante, por favor, gente. Eu não estou ignorando que esse aspecto não seja relevante. Mas as coisas se tornam chatas, mecânicas, laboratoriais, se eu posso alcunhar essa espécie de adjetivo, né? Fala aí, Vitor, fala aí. Não, eu tava pensando aqui, agora que vocês estão comentando, né? Tipo, essa questão de ser o da hora, se seria, tipo... É lógico que tem no Ocidente, mas será que o Oriente também não teria mais que o Ocidente, né? Porque eu tava lembrando de um filme que eu estava vendo com meu pai, que ele assistia uns filmes do YouTube, sei lá, chinês, umas coisas assim. E aí eu tava assistindo um filme, tipo, do Rei Macaco, né? Padrão chinês, assim. E, tipo, tem umas cenas lá que o cara faz um bastão gigante, assim, do tamanho de um planeta, desce na porrada com o cara, coisa super maneira, assim, umas lutas full cabulosa, tem a sua profundidade, mas, tipo, minha dúvida é essa, será que tem uma coisa mais do Oriente do que do Ocidente? Porque eu vejo que, porque eu vejo assim, tipo, porque, tipo, de um lado você tem, tipo, Velozes e Furiosos, que é, tipo, totalmente... E por outro, você tem obras orientais que são assim também, né? Não, mas Vitor, era uma coisa que eu ia levantar aqui, que essa discussão é mais velha do que a história da humanidade. Se você pega o Barroco, o movimento barroco, e você vai ver a discussão que existe entre os poetas que focavam mais na forma e menos no conteúdo, e aqueles que focavam mais no conteúdo e menos na forma, e ele fica um batendo no outro. Do tipo, como se aquele que se preocupa mais com a parte da forma da poesia, de como se escreve, né, é menos do que aquele que se preocupa mais com o conteúdo. E ontem, eu tomei uns negócios, eu estava meio brisando num aspecto dessa questão de estética e tal, que quando a gente fala, desmerece alguma coisa apenas por ser superficial, no sentido de que só é estético o negócio, a gente está esquecendo e está partindo de um pressuposto que, na verdade, ao negar a necessidade da superficialidade da estética da coisa e sobrevalorizar o elemento profundo, por assim dizer, a gente, na verdade, está olhando para um mecanismo do nosso corpo fundamental da nossa psique e falando que ela não tem razão de ser nenhuma, praticamente, ou que não precisa ser analisado, que é a nossa incessante busca por padrões. E quando eu falo busca por padrões, não é um padrão de beleza em si, mas é aquela coisa que a gente tinha lá na floresta, lá na savana, que a gente olhava nas coisas e via os padrões das coisas acontecendo para a gente poder se orientar nesse mundo horrível. E essa busca, necessidade nossa de buscar por padrões, é o mesmo mecanismo que faz a gente sobreviver a elementos. Por exemplo, a gente olha para um carro vindo em velocidade e a gente decide se vai atravessar a rua ou não. É um reconhecimento desse padrão para a gente sobreviver ou não, que é o mesmo mecanismo que faz a gente achar as coisas bonitas.
Às vezes a gente acha as coisas bonitas e harmoniosas porque a gente reconhece esses padrões. Então, quando a gente estuda a estética, basicamente estética, o ornamento entre elementos visuais, auditivos ou coisas assim do tipo, a gente está, na verdade, exercitando e estudando os mecanismos que faz a gente gostar e achar que preto com branco pode ficar bonito, mas preto com marrom pode ficar horrível. É isso que a gente está estudando. E isso é importante pra caramba, porque vem na nossa capacidade de diferenciar elementos da realidade e ver o que combina uma coisa com a outra. Então, na verdade, não é superficial, é profundo. Não é profundo no sentido de crítica social ou coisas assim do tipo, essa masturbação que se convencionou a fazer desde o século XIX, uma ideia progressista, inclusive, né? Uma ideia progressista não, é progressista, né? No sentido de positivista, desculpa. Essa ideia positivista de que a gente precisa sempre ter um significado além das coisas, quando, na verdade, a coisa precede o significado. E o significado nada mais do que a gente projeta na coisa também. Enfim, que dialoga com esses padrões que a gente percebe também, né? Essa discussão, enfim, eu acho que a gente tem mais que explorar, porque são fronteiras, né? Fronteiras da própria arte, de até quanto a gente pode dobrar essas fronteiras. É só ver essa cena aí eu não consigo parar de olhar para essa cena do headline, do carro se esticando, né? E conforme a câmera segue o braço deles esticado, gruda na cabeça dele. E assim, imagino para desenhar isso, né? O quanto foi difícil, né, causar essa impressão, né? E eu acho que a impressão estética, a experimentação por ela mesma já basta, né? Enfim, e seria também, no final das contas, a gente pensa até em estética da recepção, né? Tudo a gente consegue projetar significado. Então, não tem como a gente achar que isso não tenha um significado. E o que é ser profundo e o que não é? Volta nisso que o Pedro falou também, né? Até que ponto isso precisa ser abertamente declarado como algo profundo ou não? Porque a gente citou o Mad Max, mas o Mad Max em si, se você for analisar diversas coisas que aparecem, até do plot, da trama do Mad Max, diversos pontos ali presentes, você consegue falar um monte de coisas. Sem dúvida. E coisas profundas. Por mais que a narrativa e o plot sejam simples. Né? Alguém que vai daqui para lá e que tem cenas assim muito bem desenhadas, claro, quero dizer, desenhadas, imaginadas, né, filmadas e adrenalina por trás, etc. Mas você consegue falar um monte de coisa sobre, né? Por mais que você concorde com as conclusões ou não, e aí são outros 500, né? Ainda que eu acho que Mad Max critica um monte de coisa de maneira bem profunda. Eu não sei, eu acho que eu também não assisti o headline para poder falar, será que realmente não tem algo profundo ali ou não, né? Enfim. Porque no final a gente entra numa discussão que é o mesmo ponto que às vezes a galera mais conservadora usa para poder desqualificar o tipo de literatura que a gente estuda, né? Que é falar, não, isso não é alta literatura, né? Isso não encaixa na alta literatura. Mas em que sentido que não encaixa? Né? Aonde que falta suposta literariedade nessas obras, né? Porque não falta, né? Aonde que o funk é pior do que o funk é um exemplo claro disso. A gente estava falando de música, né? O funk experimenta pra caramba, enfim, e experimenta de uma maneira debochada, de falar, olha só, eu vou falar um monte de coisa, né, sexualizada, ostentação, e não vou me dar bola muito por qual é o significado da minha letra, mas existe uma baita experimentação na parte musical do funk, nos samples, né? O tanto de funk que surgiu e ficou famoso sampleando músicas do mundo inteiro. Pega um trecho de uma música grega, sampleia aquilo, transforma aquela melodiazinha no riff de entrada da música e já era. E o bagulho faz um sucesso absurdo, né? Onde que não tem uma experimentação estética e técnica também ali, né? Ou, enfim, um exemplo
acho que é o Meu Pai Te Ama, o Pai Te Ama, enfim, que na hora de compor a música, ele toca uma harmonia menor e canta uma melodia maior, e aquilo causa uma dissonância absurda, que é uma técnica de composição que o Liszt usava durante o romantismo. A flauta envolvente, que eles pegam Chopin e sampleia. E assim, tô vindo de uma pessoa... Eu não gosto de funk. Exato. Eu não sou uma pessoa que gosta de funk, saca? Mas é um processo sempre de remixagem, né? E uma coisa que eu tava brisando aqui agora, que eu falei dessa coisa positivista e tal, e essa tentativa, né, de ficar buscando alguma coisa que é mais espiritual, eu acho que é justamente essa ideia. Quando a gente vai associar, essa galera que vai associar com profundidade e tal, eles ficam falando que é como se eles estivessem se elevando além da materialidade da coisa. Entra naquele ideal meio platônico, né? Aquele ideal que a gente vem discutindo, que diferencia um pouco a nossa expectativa ocidental das coisas, de fazer uma crítica social para elevar e mostrar algo que seja profundo, elevado, épico. Não, épico não é nem a palavra, mas é superior. Transcendental. Sabe? Transcendental, isso, exatamente, transcendental. Enquanto que sexo não é nada. Só que todo mundo tá tentando fazer sexo, o que é muito louco, né? Então, assim, é um afastamento da materialidade da coisa e da discussão que a materialidade precisa ter, a seriedade que ela precisa ter, em favorecimento de ideais, de coisas que estão além e que podem, inclusive, criar as suas próprias regras, né? Você pode criar uma regra aleatória para combinar uma coisa com a outra, enquanto se está na ideia, enquanto que uma estética mais materialista, que você olha de uma forma mais real, por assim dizer, é difícil de você negar a combinação de uma coisa com a outra. Vai ficar bom ou vai ficar ruim. Não tem como ser. Porque não vai agradar a gente, um mecanismo que está lá dentro. Ou vai agradar justamente porque foge desse mecanismo. E assim, existem. Eu acho que é até complicado assim, esse questionamento aí. Em outros sentidos também, porque, né, quem que pondera que algo é superficial e não é? Né? Aonde a gente desenha esse limite e justifica, da mesma maneira como a galera fala, mas não tem literalidade. Então mostra para mim, né? Eu quero que você mostre que Harry Potter não tem literalidade. Vai lá, pega para mim. Né? Enfim, aonde? O que é isso? Defina isso para mim, porque não dá para definir, né? O que é profundidade, né? Né? Enfim, é uma criação humana, né? é uma abstração humana dizer que isso é profundo e que aquilo não é uma abstração humana, né? O quanto o funk não é profundo também no seu tópico, enfim, ele esculacha exatamente essa tentativa de querer criar algo que está além do carnal mesmo, enfim. E aí? Lembra o Seinfeld, né? A série Seinfeld lá, de sitcom, ela vem para subverter a ideia da sitcom de que ela traz uma mensagem. Tanto que o subtítulo de Seinfeld, que é adquirido ao longo da série, né, lá pela 3ª temporada, é uma série sobre nada. É uma série sobre nada. Não tem nada para ser a série. Cada episódio é um mal entendimento e uma reação exagerada de alguém em relação a uma coisa que aconteceu. Não tem uma mensagem no fundo do tipo, vamos ficar todos amigos, vamos nos amar, vamos lugar ideal, pessoas ideais, pessoas boas. Não, é uma série sobre nada, não se discute nada, não se aponta nada, não tem uma crítica em nada. E essa é justamente a crítica. Que não precisa ter alguma coisa. Ela pode apenas ser. Entende? Porque é o que é a realidade. A superficialidade ou profundidade é a gente que imprime. Ela está no processo de troca, né? De quando a gente recebe aquilo, não tem como. Né? E eu digo até de uma perspectiva de ser músico também, de ter tocado em uma banda por um tempo, tem hora que você estuda um monte de coisa. Você fala, eu quero botar isso em prática. Eu quero pegar isso aí, tudo que eu estudei, e eu quero fazer uma música que tem um monte dessas viagens matemáticas aí. Mas isso não significa nada. Azar. Entendeu? Eu gosto, isso me dá até um prazer enquanto artista de poder explorar esses limites, né? Não significa nada para você.
Exato. Né? Não significa nada para você. É tipo Eu sou fã de automobilismo. O que significa um cara andar a menos de 1 minuto e 20 segundos para uma pista? Nada. Significa que ele pode fazer isso. E ele está fazendo isso porque ele pode. Headline, exato. A animação foi feita, mas significa o que isso? Significa que eu posso. Significa que eu fiz. Significa que é legal. Significa que é bonito. Não é? É bonito, sim, mas é só isso. Não, mas precisa ser outra coisa? Até que ponto precisa ser outra coisa? Exato. Não aqui que não possa ser outra coisa, mas precisa. Não precisa, não tem necessidade. Francisco levantou a mão. Senhor Francisco? É tipo aquela entrevista com o Tarantino, que perguntam pra ele, por que você coloca tanta cena violenta nos seus filmes? E ele só responde, porque é legal. Exatamente. E o mais legal, Francisco, a gente aproveitando aqui, né, já que tem essa questão das obras rasas, por conta da questão de tempo, gente, nós provavelmente vamos fechar, né, essa parte aqui do Infanto Juvenil, parte na semana que vem, tá? A gente vai ainda colocar determinados spoilers, mas aproveitando essa questão, né, da profundidade, raso, se é raso, se a obra é profunda ou não, nada melhor do que a gente, né, passar pela grama, caçar determinados bichos, desmatar, matar bichos, cruzar eles, fazer experimentos científicos, brincadeiras à parte, né, a gente vai falar do universo infanto-juvenil. Então, já explicando, né, a gente vai retomar esse recado na semana que vem, a gente, né, optou aqui por um caminho da qual a gente vai utilizar de Pokémon para depois, né, fazer abertura para o restante das obras do universo infanto-juvenil, pela questão de tempo, para ficar mais didático, para a gente conseguir explorar várias obras, né, porque é muita coisa para a gente falar, como vocês sabem, do universo dos animes, fora o tanto de obra que a gente já fez recorte. Então, né, a gente vai fazer essa introdução aqui hoje, tá nas mãos do nosso queridíssimo mago das ideias, mestre das especiarias, senhor Fred, fique mais do que à vontade para esse começo aqui de introdução ao menos. Tá, tudo bem. Eu ia falar, assim, eu faço essa introdução para a gente, mas acho que a gente pode deixar mesmo o core para a semana que vem, porque já são 5h40, né? Mas, basicamente, assim, né? Eu Fred, que trouxe um pouco dessas ideias do Pokémon, a minha experiência com Pokémon era inteira, praticamente inteira, somente em relação a jogos, né? Eu joguei muito mais Pokémon do que, assim, incomensuravelmente mais eu joguei Pokémon do que eu assisti o anime ou li o mangá, né? Então, eu não joguei todos os Pokémons, não joguei todos, mas joguei bastante Pokémon, né? E jogo outros tipos de Pokémon também. Então, eu resolvi trazer uma perspectiva mais a gente perceber como uma narrativa que surge com certos objetivos mercadológicos e também objetivos para funcionar enquanto um jogo, como essa narrativa perfura outras mídias, outros tipos de formatos, né? E ela precisa respeitar aquilo que foi posto num certo momento inicial, que foi a sua criação enquanto um jogo, né? E o fato de que ela, então, enquanto jogo, e por ter surgido enquanto essa mídia de jogo, a gente vai discutir, nossa, mas será que isso fortalece ou diminui a verossimilhança que a gente discutiu sobre esses universos ficcionais que surgem, né? Será que o fato de ter surgido enquanto um jogo vai fazer com que diminua a verossimilhança desse universo? Ou então a gente, por entender que surgiu como um jogo, também compra a ideia e aceita esse outro universo ficcional, entendendo essa premissa de ter surgido enquanto um jogo. E não só, né? Quais os impactos sociais de ser um jogo, né? Em qual sentido isso também impactou não só o Japão, né? Mas quanto também a história, a perspectiva histórica e social do Japão tem uma relação com produzir esse tipo de jogo e exportar esse tipo de jogo, né? Então a gente vai discutir mais ou menos nesse sentido, né? Os Pokémons, tanto que a gente está ali várias versões dos joguinhos do Pokémon, e eu retomarei essa ideia depois, claro, né, na próxima aula. Mas assim, o tamanho do que o Pokémon é hoje em dia,
enquanto uma marca, né? É absurdo, né? Acho que a gente, talvez a Nintendo, ela vira e mexe, quando ela precisa de um pouquinho de dinheiro, ela lança alguma coisa do Pokémon nova, né? Para poder ali recuperar um pouco do seu balanço, né? E poder lucrar em cima. E a gente vai chegar até a discutir o Pokémon GO, porque, assim, o que o Pokémon GO fez para o que vai ser uma história que ainda não está escrita, né? A história dos jogos e da realidade aumentada, o que o Pokémon GO fez para isso, para esse universo, ainda não está escrito, mas vai ser, porque a febre que foi a época do Pokémon GO, quem viveu isso sabe. Eu vivi umas 2 semanas de um vício sem limites, em que eu andava de carro e capturava Pokémons enquanto eu andava de carro, passando por todos os estádios e centros Pokémons. Eu parei, ainda bem, né? Senão não teria gasolina no meu carro. Eu te entendo muito bem, viu? Era eu e o Eduardo Parreira Merli, saindo aí, que acabou de comentar. Era eu e ele, Fred, saindo 3h30 da manhã da República, caçando Pokémon de madrugada, tá? Exato, na época eu tinha 2 coisas, um Monza parado na minha garagem e um canal no YouTube. E aí, na época que saiu o Pokémon GO, eu fui atrás de reformar esse Monza. E aí a gente gravava vídeo indo atrás de Pokémon e restaurando Monza. E chamava Pokémons. Gente, para contar a história, eu vou ter que compartilhar isso, né? Pra gente fechar a aula aqui com o clima leve, dando risada. O Eduardo lembrou uma história muito boa, que a gente estava às 3 horas da manhã, Fred, lá na igreja de Araraquara, lutando, e a gente chegou no ginásio. A igreja do Carmo. Na igreja, na catedral ali, perto do Cacarejo, né? Aquela praça. Ah, tá, sei. Praça da Independência. Isso. E aí, cara, a gente olhando e falando, velho, quem que tá lutando com nós? A gente olhou na barraquinha do cara que vendia cachorro quente. Ele tava drenado no celular. Nós falou, velho, nós tá perdendo pro cara do cachorro quente, velho. Ele deve ficar muito tempo aqui. E deve ter ficado muito bravo pra gente tentar tomar o ginásio. Mas, gente, aproveitando desse clima leve, né, como o próprio Fred pontuou, então essa parte aqui da aula vai ficar para a semana que vem, mas é bom a gente relembrar, né, que além do universo infanto-juvenil, vou passar os slides aqui muito rápido para que vocês não tomem spoilers dos visuais, né, a gente vai então, né, além do universo infanto-juvenil, na semana que vem a gente já vai entrar no encontro que a gente, né, já chamou ali, se vocês olharem na programação, que é Tem um Terror no Meu Cyberpunk. E a gente resolveu, né, fazer aí um recorte específico de 2 obras. A gente vai retomar Satoshi Kon e a gente vai falar do mangá Blame. Vou dar um play aqui em 2 edits, né, da obra para vocês terem aquele spoiler, porque, né, o Blame vai ser especificamente, né, uma análise do mangá. Tem um filme, se vocês procurarem, não recomendo, corram dele, porque é CGI em cima de um mangá com traços muito específicos, né? E o Magnetic Rose, que é o primeiro filme aí do Satoshi Kon, dentro daquele compilado chamado Memories, né, dirigido pelo Katsuhiro Otomo. Vou dar play aqui nos edits e a gente dá o encerramento da nossa aula. Last century.
Então a gente fecha aqui, depois nós vamos ter mais acessos a esses visuais. Espero que vocês tenham gostado muito da aula. A gente tem um tempinho de 12 minutos, se alguém quiser, né? Não sai a história do cachorro quente na minha cabeça. Se vocês tiverem algum tempo quiserem tirar alguma dúvida, etc. Senão, a gente já considera o nosso encontro dessa quinta-feira encerrado. Né? Já dou os recados. Muito obrigado por estar todo mundo aqui novamente com a gente. A gente fica mais do que feliz de vocês, né, poderem permitir a gente dar essa continuidade no projeto. E algum espaço de dúvida, comentário, observação? Bom, acho que não. Então, senhor Fred, pode encerrar a gravação. A gente gostaria de falar aí, né, um beijo no coração de todo mundo. Tenham um excelente, gigantesco descanso aí na quinta-feira, uma boa sexta-feira para todo mundo e final de semana, e a gente se vê na quinta-feira que vem, seus lindos. Um beijo no coração de todo mundo. Eu ia comentar que a gente tinha falado de tentar fazer um happy hour, né? Depois eu posto uma enquete lá no grupo do WhatsApp para vocês decidirem o dia, mas idealmente no... Vai ter que começar a planejar quem vai ter que sair de algum lugar, né? Então, exato. Então, a gente imagina que talvez a nossa última aula no dia 28, né? Então, idealmente no dia 29 ou 30, acho que seriam os melhores dias, a sexta ou o sábado, né? E aí a gente volta lá para ver qual dia todo mundo prefere. Beleza. Vou então parar a gravação aqui.